A chuva não caía sobre São Paulo naquela noite. Ela desabava como se o céu tivesse uma dívida antiga para cobrar. Luísa Andrade puxou a jaqueta fina contra o corpo e atravessou as ruas alagadas quase correndo. 26 anos, rosto tranquilo, o tipo de rosto suave que fazia estranhos acharem que a vida dela era fácil. Não era. Ela limpava mesas e esfregava chão no turno da madrugada, voltava para uma irmã que precisava dela e contava cada centavo 2 vezes. Naquela noite ela não procurava confusão nenhuma. Só queria escapar da tempestade. Mas uma porta destrancada mudou tudo. Um quarto quente e silencioso. Um estranho que ela nunca tinha visto antes. Alto, largo de ombros, vestindo dinheiro como quem veste a própria pele. Os olhos escuros e o equilíbrio incerto pelo efeito de alguma coisa que ele mesmo não sabia explicar. Nenhum dos dois pensava direito. Nenhum dos dois disse o próprio nome. E no espaço de uma única noite imprudente, uma mulher que passara a vida inteira sendo ignorada, entregou um pedaço de si mesma a um homem sobre quem não sabia absolutamente nada. Ela não fazia ideia de quem ele realmente era, não sabia o que ele controlava, o que já tinha feito, nem até onde as sombras atrás dele se estendiam. Ela perdeu a inocência para um estranho naquela noite, sem imaginar que ele era o chefe de facção mais poderoso da cidade. E quando finalmente descobriu a verdade, já era tarde demais para voltar atrás. Se você gosta de histórias sobre superação, dignidade e amor nascendo no meio do perigo, deixa o like, compartilha com alguém que vai gostar e se inscreve neste canal para não perder o que vem a seguir. Agora vamos voltar para aquela noite de chuva e para a porta que mudou a vida dos dois para sempre. A luz da manhã entrou por uma fresta entre as cortinas pesadas e tocou as pálpebras de Luísa antes que ela conseguisse lembrar onde estava. Por um instante frágil, tudo que ela sentiu foi o calor estranho de um cobertor macio demais, um colchão confortável demais e um quarto com um cheiro fraco de madeira polida e sabonete caro. Sensações que ela nunca tinha conhecido no apartamento apertado onde vivia a vida inteira. Depois a memória voltou como água rompendo uma represa, e ela se sentou de repente, o coração disparado, as 2 mãos agarrando a borda do cobertor como se aquilo pudesse esconder o pânico que subia no peito. O quarto desconhecido se abria diante dela, num silêncio tão refinado e luxuoso que a fazia sentir-se completamente fora de lugar. Paredes em tons escuros, um tapete grosso sob os pés, uma janela alta mostrando a cidade ainda encharcada da chuva da noite anterior. Ela não ousava respirar alto, não ousava se mexer, só ficou ali sentada, escutando a batida violenta do próprio coração enquanto tentava juntar os pedaços confusos da noite passada. E quanto mais tentava lembrar, mais a vergonha tremia dentro dela. Ela não deixava a mente completar o pensamento sobre o que tinha acontecido, só sabia que tinha feito algo que não podia desfazer, com um homem cujo nome nem sabia, e esse pensamento apertava a garganta, ardia nos olhos e incendiava as 2 bochechas com uma humilhação como ela nunca tinha sentido antes. Ao lado dela, o homem ainda dormia pesado, a respiração lenta e regular, o rosto virado para o outro lado na penumbra, e Luísa não ousou olhar para ele por mais de um segundo. Tinha medo de que, se olhasse por um instante a mais, desmoronaria de vez. Então puxou o cobertor com cuidado e desceu os pés para o chão, cada movimento medido, como uma ladra andando pelas ruínas da própria dignidade. Encontrou o vestido ainda úmido jogado nas costas de uma cadeira, o casaco fino ainda não seco e as sapatilhas gastas de salto puído, e vestiu tudo o mais silenciosamente que conseguiu, as mãos tremendo tanto que precisou tentar 2 vezes para fechar os botões. Cada respiração dele atrás dela a fazia estremecer, com medo de que acordasse e a visse, com medo de encarar os olhos de um estranho sob a luz impiedosa do dia. Ela não levou nada. Precisava deixar isso bem claro para si mesma, quando os olhos passaram pelo relógio caro em cima da mesa e pela carteira de couro grosso ao lado. Chegou a se afastar mais ainda daqueles objetos, como se apenas ficar perto demais pudesse transformá-la em alguém desonesto. Porque a única coisa que ainda lhe restava nessa vida era o próprio amor próprio, e por mais pobre que ficasse, não trocaria isso por nada. Abriu a porta do quarto com um cuidado infinito, prendendo a respiração quando a dobradiça rangeu de leve, e saiu para o corredor comprido e carpetado de um lugar onde sabia,
com absoluta certeza que não pertencia. Com a cabeça baixa, passou rápido pelas portas fechadas e silenciosas, evitando o olhar de um segurança parado no fim do corredor. Só quando finalmente chegou lá fora, quando o ar frio deixado pela chuva bateu no rosto dela, conseguiu respirar de novo, ainda que aquela respiração viesse embaraçada em lágrimas. A manhã na cidade estava cinzenta e molhada, poças espalhadas pelas calçadas refletindo o céu pesado, e Luísa caminhou uma longa distância porque não podia pagar um táxi, os braços cruzados contra o frio, a cabeça baixa, o peito cheio de sentimentos que não conseguia nomear. Havia vergonha, havia medo, e acima de tudo havia aquela velha solidão, tão familiar que já tinha virado parte da própria carne. Quando finalmente chegou ao prédio velho onde morava, aquele com o elevador que nunca funcionava e os corredores com cheiro de mofo e umidade, ela parou diante da porta do apartamento minúsculo, respirou fundo, enxugou depressa o canto dos olhos com as costas da mão e forçou o rosto a parecer normal antes de girar a chave na fechadura, porque alguém a esperava lá dentro, alguém que ela jamais deixaria vê-la fraca. Lívia tinha só 12 anos, magra e pálida, enrolada no sofá gasto com um cobertor fino puxado até o queixo. Quando ouviu a irmã abrindo a porta, levantou a cabeça, os olhos grandes se iluminando de alívio. "Luísa, eu achei que tinha acontecido alguma coisa com você. A chuva estava tão forte. Fiquei tão preocupada." Aquela única frase foi suficiente para apertar o coração de Luísa dolorosamente. Ela atravessou o cômodo depressa, ajoelhou ao lado da irmã e colocou a mão na testa da menina, um gesto de checagem que já virara instinto depois de tantos anos. "Desculpa, a chuva ficou tão forte que eu tive que me abrigar. Você está se sentindo cansada? Teve falta de ar de novo essa noite?" Lívia só balançou a cabeça e deu um sorriso fraco. Mas Luísa viu o leve tom azulado nos lábios da irmã, ouviu a sutil irregularidade em cada respiração baixinha e soube melhor que ninguém que o coração da irmã mais nova ficava mais fraco a cada mês que passava. O médico tinha falado em cirurgia meio ano antes. Tinha falado em números que deixavam Luísa tonta toda vez que se lembrava deles. Números tão altos que mesmo se ela guardasse cada centavo dos turnos noturnos pelo resto da vida, ainda assim não seria suficiente. Ela escondera a verdade de Lívia, assim como escondia o próprio medo, porque era tudo que a menina tinha no mundo desde que a mãe delas morreu. Assim como Lívia, era tudo que restava para Luísa. Ela arrumou o cobertor em volta da irmã, preparou um copo de água morna, sentou ao lado dela e afagou seus cabelos com carinho. E naquele momento frágil de paz, empurrou a vergonha da noite anterior para o mais fundo de si mesma que conseguiu. Disse a si mesma que não importava, que tinha sido só um erro que ia desaparecer com o tempo, que ninguém nunca ia saber, e que a única coisa que merecia sua preocupação agora era encontrar dinheiro suficiente para salvar o coração da irmã antes que fosse tarde demais. Ela não tinha ideia de que a noite que só queria esquecer ia persegui-la por muito tempo, de formas que jamais poderia imaginar. Renan Duarte acordou com uma dor surda pulsando na nuca, a cabeça pesada como se estivesse cheia de algodão molhado. A primeira coisa que percebeu foi que não conseguia lembrar da maior parte da noite anterior, algo que nunca tinha acontecido a um homem que controlava até o menor detalhe da própria vida. Ficou parado por alguns segundos, olhando o teto, tentando puxar de volta as lembranças, mas tudo que conseguia agarrar eram fragmentos soltos escorregando entre os dedos. O cheiro de chuva entrando por uma porta aberta, um copo de bebida que alguém tinha servido para ele durante uma reunião que agora sabia com certeza ter sido uma armadilha, o calor queimando pelo corpo, a instabilidade estranha nublando a mente, algo contra o que ele tinha lutado sem conseguir vencer. E em algum ponto daquela névoa havia um rosto. O rosto de uma mulher encharcada de chuva, os olhos arregalados de medo, um rosto que ele não conseguia ligar a nenhum nome ou história, por mais que tentasse. Sentou-se e pressionou a mão contra a têmpora. E de repente os instintos de um homem que passara a vida inteira cercado de desconfiança disseram que algo estava errado, não só o fato de ter sido drogado, mas um vazio muito específico contra o peito. Quando a mão subiu até o pescoço por hábito, procurando o objeto que sempre ficava ali, o coração dele congelou.
O brasão de prata da família Duarte tinha desaparecido. A corrente que ele não tirava havia mais de 20 anos. A única coisa que restara do pai morto. Um objeto que naquele mundo não era simples joia, mas um símbolo de autoridade, de sangue, de tudo que ele tinha sangrado para proteger. E agora não estava mais pendurado na pele dele. Levantou-se de um salto, a dor na cabeça engolida pela fúria, arrancou os cobertores, vasculhou cada canto do chão, abriu até as gavetas da cabeceira. Não havia nada. O brasão tinha realmente sumido do quarto como se nunca tivesse existido. E naquele momento o rosto encharcado da mulher voltou à mente dele, fraco mas persistente. E uma suspeita fria começou a endurecer por dentro. Pegou o celular e discou um número conhecido. Depois de 2 toques, a voz de Breno atendeu do outro lado. Calma e alerta como sempre. O homem que estava ao lado dele havia quase 10 anos. A única pessoa no mundo em quem Renan ainda conseguia confiar até certo ponto. Renan falou poucas palavras, num tom baixo e gélido que todo homem sob seu comando temia. Vem até a casa de campo agora. Aconteceu uma coisa. Menos de 20 minutos depois, Breno chegou e fechou a porta atrás de si. No instante em que viu o rosto do patrão, entendeu que não era um assunto pequeno, porque Renan Duarte raramente deixava a emoção transparecer, e agora havia nos olhos escuros dele algo entre raiva e uma dor incômoda. Fui drogado essa noite, disse Renan, cada palavra pesada como pedra. A reunião com os homens do porto foi uma armadilha, e alguém aproveitou que eu não estava consciente para roubar o brasão da minha família. Quero saber quem fez isso. Quero saber exatamente o que aconteceu neste quarto, minuto a minuto. Breno balançou a cabeça sem dizer nada, os olhos varrendo o cômodo como um caçador lendo pegadas. Depois perguntou com cuidado. Você lembra de alguma coisa? Um rosto? Um nome? Renan ficou em silêncio por um longo momento, pesando quanto deveria revelar, porque mesmo com Breno não estava acostumado a expor fraqueza. Por fim disse apenas: tinha uma mulher. Não sei quem era. Não lembro direito, mas ela estava aqui, e eu preciso que você a encontre. Dentro da cabeça de Renan, o passado que sempre dormia sob uma camada de gelo se remexeu de leve, porque não era a primeira vez que alguém o traía. Ele tinha aprendido essa lição anos atrás, através de sangue e perda, quando o homem que um dia considerou mais próximo que um irmão o vendeu em troca de poder. Desde aquele dia, Renan construiu uma muralha ao redor de si mesmo, sem uma única abertura, não confiando em ninguém, não amando ninguém, não deixando ninguém chegar perto o bastante para feri-lo de novo. Agora, a perda do brasão não era apenas a perda de um objeto. Ela abria de novo a pele frágil sobre uma ferida antiga. Lembrava a ele que, por mais poderoso que se tornasse, sempre haveria alguém esperando o momento em que ele baixasse a guarda para enfiar uma faca nas costas. Foi até a janela e olhou para a cidade acordando sob o céu, ainda carregando o hálito úmido da chuva, as 2 mãos cruzadas atrás das costas. Naquele silêncio irradiava dele uma autoridade fria que mantinha Breno imóvel e sem coragem de interromper, porque os dois entendiam que quando Renan Duarte decidia caçar alguma coisa, a cidade inteira não era grande o bastante para a pessoa que ele procurava se esconder. Encontre ela, disse Renan baixinho, embora cada palavra parecesse cortar o ar. Use todos os recursos que temos. Câmeras, funcionários do hotel, qualquer pessoa que estava perto daqui essa noite. Quero saber quem ela é, onde mora e principalmente se foi ela quem levou meu brasão. E se foi, ela vai responder por isso. Breno assentiu uma última vez e saiu em silêncio, deixando Renan sozinho no quarto onde ainda pairava um perfume fraco e desconhecido, algo suave e fora de lugar dentro daquele mundo de aço e escuridão. E embora não tivesse como saber, a busca que tinha acabado de ordenar, o comando frio nascido de raiva e desconfiança, ia revelar uma cadeia de verdades que nem ele conseguiria prever, e ia levá-lo até a única pessoa capaz de abalar os muros que passara metade da vida construindo. As noites de Luísa sempre começavam quando a cidade começava a mergulhar na escuridão, quando todo mundo voltava para casa. Era só então que ela vestia a jaqueta fina, beijava a testa de Lívia, lembrava a irmã de tomar o remédio no horário, trancava a porta atrás de si
e saía para pegar o último ônibus que a levava até o bar onde trabalhava. O trabalho dela era limpar, secar mesas, recolher copos, arrumar cadeiras e esfregar o chão depois que os últimos clientes iam embora. Um serviço quieto que ninguém nunca notava. E Luísa não se importava, porque preferia continuar invisível a ser notada do jeito que temia. Principalmente porque havia um homem no bar que sempre olhava para ela de um jeito que arrepiava sua pele. Nelson Aguiar, o gerente do bar, um homem beirando os 50 anos, com um sorriso que sempre parecia calcular alguma coisa e olhos que percorriam as mulheres como quem avalia a mercadoria, era alguém que Luísa tentava evitar constantemente. Mas naquela noite, como em tantas outras, ele a encontrou enquanto ela limpava o balcão, ficou mais perto do que devia, encostado na madeira polida, soltando comentários que chamava de brincadeira, mas que na verdade eram pequenas agulhadas destinadas a perfurar por baixo da pele dela. Sabe, Luísa, uma mulher bonita como você não devia desperdiçar a vida esfregando o chão, disse ele numa voz grossa e melosa. É só ser um pouco mais camarada. Aprende a me deixar contente e sua vida fica bem mais fácil. Luísa só apertou o pano na mão e manteve a voz firme ao dizer que tinha ido ali para trabalhar, não para escutar esse tipo de coisa. Passou por ele em direção a outra mesa, as costas retas, o queixo erguido, sem deixar transparecer que o coração batia forte de nojo e medo. Mas Nelson Aguiar não era homem que aceitasse rejeição com facilidade, e o que o tornava perigoso não era só a falta de vergonha, mas o poder escondido que tinha sobre ela. Porque, alguns meses antes, quando Lívia sofrera uma crise séria e precisara ser levada correndo para o hospital, e Luísa esgotara todas as formas de arrumar dinheiro, foi ele quem emprestou o que ela precisava, uma quantia que na época ela achou que era uma tábua de salvação, mas que agora virara uma corda apertando o pescoço dela a cada semana. Ela a seguiu até a mesa seguinte, baixando a voz num sussurro mais assustador que qualquer grito. Não esquece o quanto você me deve, Luísa. Os juros crescem toda semana e eu não sou um homem paciente para sempre. Mas sou um homem compreensivo. Trata melhor de mim, e talvez eu esqueça algumas dessas parcelas. Cada palavra que ele dizia enjoava Luísa, mas ela não se permitia chorar na frente dele. Só olhou direto nos olhos dele e disse numa voz baixa, mas inflexível, que pagaria cada centavo no prazo, e que nunca pagaria com nada além de dinheiro. Esse era o limite dela. Sua dignidade era a única posse que nem a pobreza, nem homens como Nelson Aguiar tinham conseguido tirar. E embora houvesse momentos em que o cansaço pesava tanto que ela queria desabar no meio do chão frio e chorar, ela sempre se forçava a levantar de novo, sempre enxugava as lágrimas antes que alguém pudesse vê-las, porque sabia que havia uma irmã mais nova esperando em casa que tinha depositado nela toda a fé do mundo. Naquela noite, quando o turno finalmente acabou e Luísa arrastou-se para fora do bar com as pernas doendo, o celular velho no bolso começou a vibrar. No instante em que viu o número do hospital brilhando na tela, o coração pareceu cair direto pelo peito. Atendeu, e a enfermeira do outro lado contou que Lívia tinha sofrido outro episódio de falta de ar por volta da meia-noite. A menina estava estável agora, mas o médico queria falar com ela, e aquelas poucas palavras foram suficientes para arrancar todo o cansaço da noite e deixar só o medo puro. Ela correu para o hospital mesmo sem ônibus, atravessou vários quarteirões vazios até finalmente cerrar os dentes e pedir um carro que sabia não poder pagar. Quando chegou e se sentou diante do médico numa sala tomada por uma luz branca fria, ele falou com gentileza, mas sem suavizar a verdade. O coração de Lívia estava enfraquecendo mais rápido do que o esperado. A cirurgia não podia mais esperar. O custo era tão alto que quando ele disse o número em voz alta, Luísa só ouviu um zumbido nos ouvidos e sentiu o mundo inteiro escorregar para fora do alcance dela. Ficou ali com as duas mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor, forçando-se a assentir, forçando-se a agradecer ao médico, forçando-se a parecer uma adulta capaz de carregar tudo aquilo, enquanto por dentro gritava em desespero, porque sabia que por mais noites que trabalhasse sem dormir, por mais pouco que comesse, por mais que economizasse cada moeda solta durante um ano inteiro,
jamais chegaria perto daquela quantia de mais de 180 mil reais. Mas quando entrou no quarto do hospital e viu Lívia dormindo ali, o rosto pequeno pálido sob a luz fraca, os dedos finos descansando fracos na borda do cobertor, alguma coisa dentro de Luísa endureceu de novo. Sentou ao lado da cama, segurou a mão fria da irmã e prometeu em silêncio que não importava o que tivesse que sacrificar, quantos empregos precisasse pegar, quantos homens como Nelson Aguiar tivesse que suportar, ela ia salvar o coração da irmã. Ela não tinha ideia de que o destino já a empurrava em direção a uma verdade que ela tentava enterrar, uma verdade que logo bateria à porta da vida dela e mudaria tudo. Com o tempo passando quieto, Luísa tentou enterrar aquela noite de chuva no canto mais escuro do coração, quase se convencendo de que fora só um erro que finalmente desaparecia, até que o próprio corpo começou a falar de um jeito que nenhuma razão conseguia negar. No começo era só um cansaço fora do comum, um peso que grudava nela mesmo depois de longas horas de sono. Depois vieram as manhãs em que acordava com náuseas subindo na garganta, cheiros comuns de repente insuportáveis, e uma suspeita vaga foi crescendo dentro dela até que não conseguiu mais ignorar. Uma tarde, depois de hesitar bastante e contar as moedas soltas na carteira várias vezes, ela parou numa farmácia pequena e comprou um teste de gravidez, escondendo-o dentro do bolso do casaco como quem esconde um segredo, depois voltou para casa e esperou até Lívia dormir para entrar no banheiro em silêncio e trancar a porta atrás de si. Durante aqueles minutos intermináveis de espera, o coração dela batia descontrolado como se já soubesse o que vinha, quando duas linhas vermelhas apareceram claramente sob a luz amarela fraca. Luísa ficou parada, uma mão agarrando a borda da pia, e por um momento o mundo inteiro pareceu parar de girar, porque ela entendeu na hora o que aquilo significava, e uma onda de pânico gelado se espalhou pelo corpo. Deslizou até o chão frio de azulejo, cobriu o rosto com as duas mãos, e cada sentimento que tinha segurado nas últimas semanas explodiu de uma vez. Medo, vergonha, desespero, porque estava carregando o filho de um homem cujo nome nem sabia, um estranho que jamais voltaria a ver, enquanto mal conseguia cuidar de si mesma ou da irmã mais nova que precisava de uma cirurgia sem dinheiro para pagar. Pensou em todos os fardos que já a esmagavam, as noites intermináveis limpando mesas, a dívida com Nelson Aguiar, o coração cada vez mais fraco de Lívia, e num momento frágil, se perguntou se tinha forças para carregar mais uma vida. Mas quando o choro finalmente se acalmou e ela ficou sentada ali na quietude, uma mão foi sem querer até a barriga, e algo estranhamente terno começou a subir no peito dela, algo mais forte que o medo. Esse bebê não tinha feito nada de errado, ela pensou. Não tinha pedido para nascer em circunstâncias como aquelas. E assim como Lívia, era sangue dela, era parte dela. E Luísa entendeu que mesmo que o mundo inteiro virasse as costas para ela, ela nunca viraria as costas para um filho, porque sabia bem demais o que era ser abandonada. Naquele instante, sentada no chão do banheiro, com as lágrimas ainda molhando o rosto, Luísa tomou em silêncio uma decisão que nunca ia se arrepender. Ia ficar com o bebê, ia dar um jeito, ia carregar cada fardo como sempre carregou, porque era assim que ela era, uma mulher que a vida podia derrubar de novo e de novo, mas que nunca soltava a mão das pessoas que amava. Mas o peso de um segredo tão grande não podia continuar escondido para sempre dentro dela. Alguns dias depois, quando já não conseguia suportar a solidão que a pressionava, Luísa foi até a única pessoa que ainda podia chamar de amiga, Dara Marchi, a garota que crescera ao lado dela no orfanato pobre da infância, a garota que uma vez dividiu meio pedaço de pão com ela nos dias em que a família de Luísa não tinha nada para comer, a garota que estivera ao lado dela nos anos mais sombrios da juventude. Dara parecia bem diferente agora, mais bem vestida, mais maquiada, trabalhando como recepcionista numa boate exclusiva da cidade. E toda vez que Luísa a via, ainda conseguia reconhecer nos olhos da amiga uma fome feroz de escapar da vida que as duas tinham conhecido, algo que Luísa achava compreensível numa pessoa que tinha vivido a pobreza da forma mais cruel. As duas combinaram de se encontrar num café pequeno e, sentada diante da amiga de infância, Luísa finalmente deixou as lágrimas caírem. Contou tudo para Dara sobre a noite de chuva, sobre o estranho misterioso,
sobre as 2 linhas vermelhas no teste e sobre a decisão de ficar com o bebê. E durante toda a história, Dara escutou em silêncio, segurando a mão dela e apertando de vez em quando num gesto de conforto. Você não está sozinha, Luísa, Dara disse baixinho, os olhos brilhando como se fosse chorar também. A gente já passou por tanta coisa junta, vamos passar por essa também. Só fica calma, vai dar tudo certo, eu estou aqui. Aquelas palavras se instalaram sobre o coração trêmulo de Luísa como um cobertor quente, e ela começou a chorar de alívio, porque pela primeira vez em muito tempo sentiu que não precisava carregar tudo sozinha. Abraçou Dara e sussurrou um agradecimento, agradecendo em silêncio ao destino por ainda ter uma amiga verdadeira no meio de um mundo tão frio. Acreditava nisso de todo o coração. Acreditava que a amizade de mais de 20 anos era a coisa mais forte e segura que possuía. Mas Luísa não viu, no momento em que enterrou o rosto no ombro da amiga e chorou, o breve olhar que passou pelos olhos de Dara, algo calculista e distante, ao ouvir os detalhes sobre o homem rico e misterioso e sobre aquela noite decisiva. O primeiro lampejo de um pensamento começando a tomar forma. E Luísa não fazia ideia de que a confiança absoluta que acabara de depositar na melhor amiga logo se tornaria a primeira rachadura em direção às tempestades mais devastadoras da vida dela. Muito antes de Luísa perceber a nova vida crescendo dentro dela, as engrenagens do destino já tinham começado a girar em outro canto da cidade, se movendo sem parar numa direção que ninguém poderia prever. Breno, o braço direito discreto de Renan Duarte, passara vários dias seguindo até os menores rastros, das imagens borradas de segurança captadas perto da região de hotéis naquela noite chuvosa, ao relato fragmentado de um segurança que se lembrava vagamente de ter visto uma jovem entrar apressada, encharcada até os ossos, e sair devagar de fininho na manhã seguinte. E pouco a pouco, todos aqueles pedaços soltos o levaram até um bar na parte antiga da cidade, exatamente o lugar onde Luísa trabalhava todas as noites. Ele entrou no bar tarde de uma tarde, quando ainda estava quase vazio, vestindo um terno escuro impecavelmente cortado, andando com uma calma que carregava autoridade suficiente para deixar qualquer pessoa instintivamente cautelosa. Foi direto ao balcão, colocou algumas notas sobre a madeira polida como uma introdução ao mesmo tempo cortês e claramente sugestiva, e perguntou numa voz grave e medida se alguém conhecia uma mulher que tinha estado perto da região de hotéis durante a tempestade forte da semana anterior. Uma jovem que talvez trabalhasse ali por perto. O barman atrás do balcão franziu a testa e balançou a cabeça como quem não sabe de nada, e vários outros funcionários apenas deram de ombros, porque os horários de Luísa eram completamente diferentes do turno diurno, e pouca gente prestava atenção na mulher quieta que limpava mesas e sempre mantinha distância de todo mundo. Mas Breno não estava com pressa. Só assentiu, deixou um número de telefone e um recado dizendo que quem se lembrasse de alguma coisa seria recompensado generosamente, e saiu tão silencioso e misterioso quanto tinha chegado. O que nem Breno nem ninguém no bar percebeu foi que Dara Marsh estava escondida num canto escuro, perto da entrada da área de funcionários, ainda segurando a bolsa que levava, quando passou para convidar Luísa para jantar, só para descobrir que ela não estava ali. E Dara ouviu a conversa inteira do começo ao fim. No início ficou apenas levemente curiosa, mas quando percebeu que o estranho elegante procurava incansavelmente uma mulher que estivera na região de hotéis exatamente na noite de chuva que Luísa mais tarde ia contar para ela, um fio delicado começou a se conectar dentro da mente dela. E o que fez o coração dela bater ainda mais rápido foi a cena que a esperava quando seguiu discretamente Breno até a porta e o viu entrar num carro de luxo com motorista particular. Um carro que reconheceu na hora, porque tinha visto estacionado na frente da boate onde trabalhava como recepcionista. Dara sabia exatamente a quem pertencia aquele carro. Já tinha visto antes o homem que se sentava dentro dele, uma figura alta e poderosa que todo funcionário da boate mencionava em voz baixa, cheia de medo e reverência ao mesmo tempo. Renan Duarte, um nome que carregava o peso de um aviso por toda a máfia da cidade. O homem que controlava uma rede inteira de poder, se estendendo do Porto de Santos até as boates mais extravagantes. Um homem cujo único aceno de cabeça podia enriquecer alguém
ou fazê-lo desaparecer. Por um instante suspenso, parada imóvel na calçada enquanto observava o carro sumir no trânsito, Dara sentiu como se o mundo tivesse aberto diante dela uma porta que nunca tinha ousado sonhar que existisse. Porque entendeu que o homem rico e misterioso da história de Luísa, o estranho no quarto de hotel naquela noite de chuva, não era ninguém menos que Renan Duarte, o chefe de facção mais poderoso da cidade. E agora os próprios homens dele procuravam em todo lugar a mulher que estivera com ele naquela noite. Um pensamento vago tomou forma na cabeça de Dara, não mais que um clarão breve no início, aparecendo e sumindo num instante. Quanto mais tempo ela ficava parada ali pensando, maior ele ficava, mais claro ficava, mais sedutor parecia, e algo apareceu nos olhos dela que teria feito Luísa estremecer se visse. Um cálculo frio misturado à fome ardente de uma mulher cansada da pobreza e pronta para agarrar qualquer chance capaz de transformar sua vida. Pensou no apartamento miserável que alugava, no salário mixaria, em todos os anos que suportara os olhares de desprezo dos outros com os dentes cerrados. E depois pensou em tudo que o nome Duarte podia oferecer: riqueza, poder, status, o tipo de vida que sempre achou merecer. E a linha entre amizade e ambição começou a se apagar dentro dela de um jeito perigosamente silencioso. Dara não contou uma única palavra para Luísa sobre o que tinha escutado, nem mencionou que Breno estava procurando alguém. Guardou tudo para si mesma como quem guarda uma joia preciosa que acabou de encontrar. E durante as 2 semanas seguintes, quando Luísa foi até ela em prantos e confidenciou sobre a gravidez e o estranho misterioso, Dara escutou com a expressão de uma amiga leal, enquanto por dentro juntava as últimas peças de um plano que ainda não ousava nomear, plenamente consciente de que a única pessoa no mundo que sabia a verdade sobre aquela noite, a única capaz de destruir tudo que ela começava a imaginar, era exatamente a amiga que confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa. A jornada do brasão de prata da família Duarte tinha sido bem mais tortuosa do que qualquer um poderia imaginar, e tudo começou naquela mesma noite fatídica de chuva, quando, em meio à confusão da fuga de Luísa e do estranho cambaleando sob efeito da droga, ninguém percebeu que a corrente pequena escorregara do pescoço de Renan e caído em algum ponto do caminho de pedra que saía do terreno do hotel. No início da manhã seguinte, antes do céu clarear de vez, Nelson Aguiar passou por aquela mesma rua voltando de um encontro obscuro seu, e os olhos atentos dele, sempre à procura de qualquer coisa de valor, pegaram o brilho da prata numa poça rasa perto do meio-fio. Ela se abaixou e pegou, virando o objeto na palma da mão, e embora não soubesse exatamente a quem pertencia, reconheceu na hora que não era um objeto qualquer. A prata tinha peso, os entalhes do brasão antigo eram intricados, e tudo naquilo carregava o cheiro inconfundível de riqueza e poder. Então guardou o objeto no bolso do casaco como um presente jogado no caminho pela própria sorte, sem imaginar que tinha acabado de encontrar o símbolo sagrado do homem mais perigoso da cidade. Por vários dias, o brasão ficou guardado intocado numa gaveta do escritório de Nelson. Sabendo exatamente o quão perigoso e valioso era, ele o escondeu dos próprios aliados na facção rival, pretendendo usá-lo como sua carta final de chantagem se as coisas azedassem. Mas quando as dívidas urgentes de jogo ameaçaram a vida dele, e Dara Marque, que farejara os negócios obscuros dele, cobrou o pagamento com firmeza, Nelson ficou encurralado. Levado pelo desespero, entregou o brasão de prata a Dara como garantia temporária de um empréstimo enorme, convencendo-se de que conseguiria recomprá-lo antes que alguém notasse, enquanto se gabava de que a peça rara valia uma pequena fortuna. Dara pegou o brasão e passou os dedos pelos entalhes desconhecidos, e no início o considerou apenas uma joia bonita que tinha caído em suas mãos por acaso. Não tinha ideia de que aquele pequeno objeto no colo dela era a peça final, o fragmento decisivo que ia juntar cada imagem na cabeça dela e transformá-las num plano completo. Porque pouco tempo depois, quando Luísa foi até ela em lágrimas e contou sobre a noite de chuva, sobre o estranho rico no quarto de hotel, e quando Dara já tinha visto Breno procurando em todo lugar pela mulher daquela noite, antes de entrar no carro de Renan Duarte, todos os pedaços soltos se encaixaram de repente na mente dela com uma clareza quase assustadora.
Ela ficou sentada sozinha no apartamento apertado com o brasão descansando na palma da mão sob a luz do abajur e pela primeira vez olhou para ele com olhos completamente diferentes. Não era mais uma joia. Era uma chave capaz de abrir a porta da fortuna, do status, da vida que sempre desejara. Porque entendeu que se aquele objeto realmente pertencesse a Renan Duarte, se fosse exatamente o que os homens dele procuravam desesperadamente recuperar, então quem o possuísse e soubesse contar uma história convincente, o bastante poderia se colocar no papel da mulher misteriosa daquela noite. A ideia ousada e implacável fez o coração de Dara disparar, e ela sabia que possuía sozinha cada peça necessária. Sabia o que tinha acontecido naquela noite através da própria confissão de Luísa. Tinha em mãos a prova exata que Renan procurava. E o mais importante, sabia que Luísa, a verdadeira mulher daquela noite, não passava de uma garota pobre e tímida, sem poder algum para lutar por nada. Uma amiga confiante que colocara o segredo mais profundo da vida nas mãos de Dara sem a menor suspeita. Dentro de Dara, o último limite entre amizade e ganância desbotou e depois sumiu de vez. Ela disse a si mesma que aquele tipo de oportunidade só aparecia uma vez na vida, que Luísa jamais teria coragem de sonhar em ficar ao lado de um homem como Renan Duarte de qualquer forma, que se ela não agarrasse a chance, ela simplesmente desapareceria sem servir para nada. E começou a construir na cabeça uma história, um papel, uma identidade, que ia vestir como quem veste um traje cuidadosamente talhado, transformando-se na mulher misteriosa do quarto de hotel, encharcado de chuva, na mãe carregando o sangue Duarte que Renan procurava. Fechou os dedos com força ao redor do brasão, e na escuridão do apartamento pequeno, um sorriso frio apareceu devagar em seus lábios, porque a decisão dela já estava tomada. Roubaria esse golpe de sorte a qualquer preço. Ia se passar por outra, enganar. Entrar no mundo dos poderosos usando o segredo mais doloroso da amiga mais próxima que confiava nela. E não se importava que, para subir às alturas que desejava, teria que pisar no destino da única pessoa no mundo que já a tinha amado de verdade. Dara se preparou para aquele momento durante dias, ensaiando cada frase diante do espelho, refinando cada expressão até parecer completamente natural. E quando finalmente se sentiu pronta, ligou para o número que Breno tinha deixado no bar naquele dia e disse que tinha informações sobre a mulher da noite de chuva que os homens de Duarte estavam procurando. O encontro foi marcado num lugar discreto, e quando Dara entrou, tinha se arrumado o mais elegante possível, vestida com esmero, acrescentando propositalmente uma hesitação nervosa suficiente para parecer uma mulher carregando um segredo difícil demais de confessar. Sentada diante de Breno sob o olhar afiado e investigativo dele, respirou fundo e começou a interpretar o papel mais importante da vida. Disse que era a mulher que estivera no quarto de hotel naquela noite, que só descobriu quem era o homem depois, que nenhum dos dois estava totalmente consciente do que faziam e que tudo tinha acontecido sem intenção, e a voz dela tremeu na medida certa, os olhos marejaram na medida certa, criando a imagem de uma jovem cheia de vergonha e medo, lutando para reunir coragem para revelar a verdade. Breno ficou em silêncio escutando, o rosto sem revelar emoção nenhuma. E quando ela terminou, fez apenas algumas perguntas numa voz calma, mas afiada como lâmina, sobre o que ela lembrava do quarto, do homem e de detalhes que só alguém que realmente tivesse estado ali naquela noite poderia saber. Dara tinha se preparado sabiamente para essas perguntas. Usou cada detalhe que Luísa revelara sem querer enquanto confidenciava com ela. O calor do quarto, o cheiro fraco de madeira polida e sabonete caro, a chuva batendo nas janelas, a condição instável do homem, e teceu cada fragmento na própria história com tanta suavidade que ficou quase impossível questionar. Então, como quem coloca o peso final de um golpe de mestre, Dara abriu devagar a bolsa, tirou um pequeno pedaço de veludo e o desdobrou para revelar o brasão de prata da família brilhando sob a luz. Colocou-o sobre a mesa diante de Breno e disse baixinho que no pânico daquela noite tinha levado o objeto sem querer e o guardara em segurança todo esse tempo porque não sabia a quem pertencia ou como devolvê-lo, até descobrir que estavam procurando por ela.
No momento em que o brasão apareceu, algo se moveu brevemente nos olhos de Breno, porque ele reconheceu na hora que era de Renan, o mesmo objeto que a organização inteira passara dias procurando, e sua presença nas mãos daquela mulher era uma evidência poderosa, difícil de descartar. Mas Breno não era homem fácil de enganar. Quase 10 anos na máfia tinham ensinado a ele que as histórias mais perigosas costumavam ser as contadas com suavidade demais. E havia algo no jeito como Dara se apresentava, uma perfeição polida demais, lágrimas que caíam em momentos escolhidos com precisão demais, que despertava em seus instintos uma suspeita fraca, embora ele ainda não conseguisse nomear. Pegou o brasão e o examinou de perto, depois olhou para Dara com olhos frios e fez mais uma pergunta. Por que ela tinha esperado tanto tempo para aparecer? Dara respondeu na hora que tinha ficado com medo, que não conseguia acreditar que uma mulher pobre como ela pudesse se envolver com um homem tão poderoso, e que finalmente fora obrigada a falar porque acabara de descobrir que carregava o filho do homem daquela noite. A declaração saiu no momento exato, uma mentira sem vergonha sobre uma gravidez que não existia, mas era a carta mais forte que Dara podia jogar, porque sabia que para uma família como os Duarte, linhagem e herdeiros estavam entre os assuntos mais sagrados de todos. E se conseguisse plantar na mente deles a possibilidade de uma criança carregando o sangue da família, toda a porta começaria a se abrir diante dela. Breno apenas estreitou levemente os olhos ao ouvir aquilo. Não disse que ela falava a verdade, nem a acusou de mentir. Apenas ficou com o brasão, disse que reportaria tudo ao patrão e que alguém entraria em contato. Depois se levantou e saiu com a compostura de sempre. Mas a suspeita dentro dele não tinha desaparecido. Só afundara mais fundo, esperando o dia em que voltaria a subir. Quando Breno levou o brasão e o relato inteiro de volta para Renan, o homem poderoso ficou em silêncio por um longo tempo, rolando a herança de família recuperada entre os dedos. E embora a evidência estivesse agora em suas mãos, embora cada detalhe parecesse se encaixar, alguma coisa dentro dele ainda se recusava a se acalmar, porque o rosto fraco que permanecia na memória daquela noite de chuva, aqueles olhos assustados e molhados de medo, não pareciam combinar com a mulher polida e segura de si que Breno acabara de descrever. Ela não se apressou em acreditar nela, nem a descartou de imediato. Simplesmente ordenou que Breno continuasse observando e investigando a mulher chamada Dara Markey, mantendo-a por perto, mas sem reconhecer nada como verdade ainda. E aquela cautela instintiva de Renan, aquela sensação vaga de que algo não estava certo, sem que ele soubesse, deixava para trás uma brecha estreita, um fio frágil de luz através do qual a verdade um dia encontraria seu caminho. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Luísa continuava completamente alheia ao fato de que sua identidade, e até o filho crescendo dentro dela, estavam sendo silenciosamente roubados pela melhor amiga em quem mais confiara. Desde o dia em que Nelson Aguiar soube que os homens de Renan Duarte tinham ido ao bar procurar a mulher da noite de chuva, ele sentiu um calafrio na espinha. Se os acontecimentos daquela noite viessem à tona e alguém rastreasse o brasão de prata até ele, descobrisse que tinha encontrado e depois usado como garantia, ele se veria em apuros muito piores que qualquer dívida que já tivesse carregado. Porque Renan Duarte não era homem conhecido por perdoar quem tocasse no que era dele. Quanto mais Nelson pensava nisso, mais inquieto ficava. E todo aquele medo começou a se concentrar em Luísa, a mulher quieta que limpava mesas e que ele sabia estar ligada àquela noite mais profundamente do que qualquer outra pessoa, a única no bar que poderia acidentalmente revelar exatamente o que ele queria, enterrado para sempre. Um cálculo frio começou a se formar na cabeça dele. Precisava se livrar dela antes que se tornasse uma ameaça. Precisava fazê-la desaparecer da vista e do alcance de quem estava procurando. Mas dessa vez não recorreu a propostas grosseiras nem ameaças abertas como antes. Escolheu algo bem mais malicioso. Ia destruir a reputação dela e criar um motivo para demiti-la que parecesse totalmente legítimo. Assim, armou uma cilada em silêncio. Numa noite perto do fim do turno, enquanto Luísa estava ocupada esfregando a última fileira de mesas como sempre, Nelson abriu discretamente o caixa, tirou um maço substancial de dinheiro e o enfiou dentro da bolsa surrada que Luísa sempre deixava num canto do vestiário,
fazendo tudo com cuidado absoluto sem que ninguém visse, depois esperou calmamente pelo momento certo para agir. Na manhã seguinte, assim que todos os funcionários se reuniram, ele anunciou em voz alta que dinheiro tinha sumido do caixa, que era um assunto sério e que, por isso, precisava revistar os pertences de todo mundo. Diante dos olhos atônitos de toda a equipe, foi direto até a bolsa de Luísa, enfiou a mão dentro e tirou o exato maço de dinheiro que tinha escondido ali, erguendo-o para todos verem com uma expressão que misturava triunfo e indignação cuidadosamente encenada. Luísa ficou completamente paralisada, o corpo inteiro se transformando em pedra. Fitou o dinheiro na mão dele sem entender o que estava acontecendo. Depois, quando percebeu que estava sendo incriminada, apressou-se em se defender, insistindo que não tinha pegado nada, que nunca tinha tocado num único centavo que não fosse dela. A voz dela tremia de humilhação e medo, mas as palavras se perdiam sob os sussurros e olhares desconfiados dos colegas. Nelson olhou para ela, e por trás da expressão severa que tinha montado, um prazer cruel brilhava nos olhos dele, enquanto dizia que a prova era inegável, que um bar não podia empregar uma ladra, e que ela estava demitida imediatamente, sem salário, sem indenização, sem carta de referência, e que se causasse qualquer problema, ele chamaria a polícia. Luísa ficou parada no meio da sala com as duas mãos cerradas ao lado do corpo, as lágrimas escapando sem controle. Mas mesmo naquele momento de injustiça e humilhação insuportáveis, ela não caiu de joelhos implorando. Ergueu a cabeça, olhou direto nos olhos dele, e disse numa voz quebrada de emoção, mas ainda assim inflexível, que sabia que não tinha feito aquilo, que ele podia tirar o emprego dela, mas jamais poderia tirar a verdade, e que um dia ele pagaria pelo que tinha acabado de fazer. Depois recolheu em silêncio os poucos pertences que tinha, colocou a bolsa no ombro sob os olhares curiosos ao redor e saiu do bar com as costas ainda retas, mesmo com o coração se despedaçando, porque sabia que tinha acabado de perder a única fonte de renda exatamente no momento em que mais precisava de dinheiro na vida, com um filho crescendo dentro dela e uma irmã caçula no hospital cujo coração esperava dia após dia para ser salvo. Quando chegou à rua e entrou no frio da manhã, Luísa se encostou na parede de tijolos e finalmente deixou as lágrimas caírem livremente. Parecia que o mundo inteiro tinha se unido para empurrá-la para o abismo. A dívida com Nelson, a gravidez, a doença de Lívia, tudo desabando sobre ela de uma vez, como se estivesse determinado a esmagá-la. Por um instante fugaz, ela achou que não tinha mais forças para continuar de pé, mas então colocou uma mão sobre a barriga, fechou os olhos e respirou fundo. Pensou em Lívia esperando por ela em casa. Pensou na pequena vida que tinha prometido proteger, e soube que não tinha o direito de desmoronar. Enxugou as lágrimas, se endireitou e disse a si mesma que já tinha sobrevivido aos dias mais sombrios antes, e sobreviveria a esse também. Ia encontrar outro emprego, ia recomeçar, ia lutar até o fim pelas pessoas que amava, e não podia imaginar que os passos que a levavam em busca de uma nova forma de sobreviver estavam prestes a conduzi-la direto para o coração do mundo, governado pelo homem daquela noite fatídica de chuva. Nos dias seguintes à demissão injusta, Luísa percorreu a cidade inteira, batendo de porta em porta atrás de um novo emprego. Mas em todo lugar as pessoas balançavam a cabeça, em parte porque ela não tinha carta de recomendação, em parte porque a leve curva da barriga já começava a aparecer, fazendo os empregadores hesitarem. E a cada recusa, o desespero subia um pouco mais, porque o remédio de Lívia não podia esperar, e a dívida com Nelson ainda pendia sobre a cabeça dela. Então, uma tarde, quase completamente exausta, ela viu um pequeno anúncio de vaga para faxineira noturna numa das boates mais luxuosas da cidade, um lugar que gente como ela normalmente nunca ousaria entrar. Mesmo se sentindo insegura, decidiu tentar a sorte uma última vez, porque não tinha outra escolha. Quando Luísa entrou, não conseguiu evitar se sentir tomada pelo esplendor extravagante ao redor. Paredes de pedra escura e brilhante, lustres de cristal derramando uma luz dourada suave, que parecia ao mesmo tempo quente e impossivelmente cara, pisos de mármore refletindo cada figura que passava, e uma atmosfera sedutora, mas sombreada por algo pesado e inquietante, que a fazia estremecer
como se o lugar escondesse incontáveis segredos sob a superfície magnífica. A gerente de recursos humanos que a recebeu era uma mulher de meia-idade severa, que avaliou Luísa com um olhar analítico, fez algumas perguntas breves sobre experiência e circunstâncias. E quando Luísa disse com honestidade que precisava do emprego mais que ninguém, que estava disposta a trabalhar nos horários mais tardios e assumir as tarefas mais difíceis, talvez tenha sido a sinceridade misturada ao desespero nos olhos dela que comoveu a mulher, porque no fim ela assentiu e contratou Luísa como faxineira noturna, responsável por limpar e arrumar depois que a boate fechava. Luísa sentiu tanto alívio que quase começou a chorar ali mesmo. Agradeceu à mulher repetidas vezes, silenciosamente grata por o destino finalmente ter aberto até o menor caminho de fuga para ela. E não fazia ideia de que o lugar reluzente onde tinha acabado de ter a sorte de conseguir trabalho era uma das propriedades controladas por Renan Duarte, o homem misterioso do quarto de hotel naquela noite de chuva, o pai do filho crescendo dentro dela. O destino era cruelmente irônico, porque enquanto Dara estava em algum lugar lá fora usando a identidade e as mentiras de Luísa para forçar a entrada no mundo dos Duarte, a própria Luísa, a verdadeira mulher daquela noite, entrava silenciosamente naquele mesmo mundo pela porta dos fundos, não como amante ou pessoa de status elevado, mas apenas como uma sombra trabalhadora, limpando no meio da noite, invisível e despercebida por todos. As noites dela ali passavam num ambiente completamente diferente do velho bar. A boate era mais elegante, mas também mais fria e muito mais misteriosa. Ela geralmente começava o turno depois que os últimos clientes tinham ido embora, quando a música parava e só restava o silêncio ecoando pelos salões enormes, e limpava cada mesa com cuidado, polia cada trecho de piso e recolhia os resquícios de uma noite de luxo que só tinha permissão de testemunhar por trás das cortinas. Às vezes via homens de terno caro se movendo na escuridão com expressões frias, ouvia conversas sussurradas atrás de portas entreabertas e sentia olhares afiados seguindo cada movimento ao redor. Seus instintos diziam que aquele lugar não era apenas um destino de prazer, mas também escondia coisas perigosas nas quais não tinha nada a ver. Então sempre mantinha a cabeça baixa e se concentrava no trabalho, tentando se tornar completamente invisível, sem ouvir, sem ver, sem perguntar nada. Mesmo assim, apesar do cansaço e da necessidade constante de cautela, Luísa continuava quietamente grata pelo emprego, porque o pagamento era melhor que no bar antigo, suficiente para cobrir parte do remédio de Lívia e acender a esperança mais fraca de começar a guardar dinheiro para a cirurgia. E todas as noites, depois de terminar o trabalho, ela colocava uma mão gentil sobre a barriga e sussurrava para o filho que ainda não tinha nascido, que continuaria tentando, que por mais difícil que a vida ficasse, cuidaria tanto do bebê quanto da tia Lívia. Ela não sabia que a poucas paredes de distância, às vezes só um andar acima dela, estava o homem a quem o destino a ligara com um fio invisível. Um homem que passava os dias e as noites pensando num rosto borrado da noite de chuva, sem perceber que aquele mesmo rosto limpava todas as noites o chão do próprio estabelecimento. E ela não sabia que a distância frágil entre dois estranhos, já muito mais próximos do que qualquer um dos dois entendia, logo seria apagada pelo destino, empurrando os dois para um encontro que nenhum dos dois poderia prever. Numa noite, enquanto Luísa polia devagar a fileira de corrimãos de latão no mezanino da boate depois do fechamento, ela de repente sentiu uma mudança no ar. O jeito como a segurança de repente se endireitou, o jeito como os sussurros silenciaram e todos os olhares se voltaram para a escada principal, como se uma corrente invisível tivesse atravessado o salão inteiro. Ela olhou para cima por instinto, e naquele momento viu um homem descendo a escada, alto e de constituição sólida, vestindo um terno escuro perfeitamente cortado, se movendo com um passo lento e medido que carregava tanta autoridade absoluta que o próprio espaço parecia se curvar e abrir caminho para ele. Embora não tivesse ideia de quem ele era, Luísa sentiu o coração começar a bater mais rápido de um jeito estranho e inquietante, como se algo ao mesmo tempo desconhecido e profundamente familiar tivesse despertado dentro do peito dela. O homem era Renan Duarte,
embora ela não soubesse, e quando ele chegou ao pé da escada, o olhar dele percorreu casualmente o salão até parar onde ela estava, uma faxineira esguia num uniforme simples com um pano ainda na mão, e por um segundo suspenso, o tempo pareceu parar entre os dois estranhos. Uma sutil sensação de familiaridade atravessou a mente de Renan. Uma sombra fraca de memória, que ele não conseguia localizar, mas forte o bastante para fazê-lo hesitar. Parou por meio passo, as sobrancelhas se franzindo de leve, os olhos demorando nela mais do que normalmente demorariam, enquanto tentava rastrear a sensação estranha que subia dentro dele, enquanto Luísa, capturada sob o olhar afiado de um homem tão poderoso, baixou depressa a cabeça, o coração disparado, deu um passo para trás, murmurou um pedido de desculpas e se virou para continuar trabalhando, querendo apenas se tornar invisível de novo como sempre. Nenhum dos dois reconheceu o outro, porque na memória de Renan aquela noite existia só como um véu borrado de névoa, e no medo de Luísa permanecia apenas um punhado de fragmentos caóticos que ela tinha tentado desesperadamente esquecer. Mas o fio invisível que o destino tinha amarrado entre os dois ainda tremia naquele encontro acidental, deixando os dois com uma inquietação que não conseguiam nomear, Renan perturbado pelo fato de se importar com uma faxineira, e Luísa confusa pelo jeito como o coração tinha perdido o ritmo diante de um estranho. Mas aquele momento frágil se despedaçou rápido quando uma voz aguda e conhecida soou atrás deles. Quando Luísa se virou, congelou ao ver Dara se aproximando num vestido deslumbrante e caro, a maquiagem impecável, a postura polida e aristocrática, como se tivesse pertencido a esse mundo de luxo a vida inteira. Por um breve instante, Luísa se iluminou e quase chamou pela melhor amiga, mas os olhos de Dara passaram por ela com uma indiferença fria e desconhecida. E quando ela notou Renan por perto, algo perverso brilhou naqueles olhos. Em vez de reconhecer Luísa, Dara ergueu a voz e soltou uma sequência de insultos cruéis, exigindo saber por que tinham deixado uma garotinha imunda e maltrapilha da favela vagar por um lugar tão elegante, dizendo que gente como ela só poluía o ambiente. Luísa ficou paralisada, como se alguém tivesse jogado água gelada sobre o corpo inteiro. Não conseguia acreditar que aquelas palavras venenosas tinham saído da boca da amiga em quem confiara o segredo mais profundo da vida, a mulher que até pouco tempo antes segurara sua mão, confortara ela e prometera ficar sempre ao lado dela. E a dor cortou mais fundo que a própria humilhação, porque carregava a primeira ferida inconfundível de traição. Mesmo sem conseguir entender toda a verdade por trás daquilo, Luísa ficou ali agarrando o pano de limpeza com as duas mãos, os lábios tremendo, as lágrimas subindo, mas seguradas pela força pura da vontade, se recusando a se quebrar diante de todos que observavam. E embora o coração estivesse se estilhaçando por dentro, ergueu a cabeça e olhou direto para Dara. Não havia súplica nos olhos dela, nem acusação, só uma tristeza profunda e uma força quieta, e ela disse baixinho que estava apenas fazendo o trabalho dela e não incomodaria ninguém. Depois se virou em silêncio. Renan observou a cena inteira de longe, e embora não tivesse dito nenhuma palavra, um desconforto estranho subiu dentro dele ao ver a faxineira humilhada, uma raiva vaga que não conseguia explicar nem entender por que sentia. Os olhos dele se estreitaram enquanto seguiam a figura esguia dela desaparecendo de vista. Depois se voltaram para a mulher parada orgulhosamente diante dele, a mulher que afirmava carregar sangue Duarte, e o instinto de que algo estava errado, a suspeita que vinha fervendo dentro dele havia tanto tempo, subiu de novo com mais força do que nunca, embora ele ainda não conseguisse imaginar que a verdade estava escondida bem diante dos próprios olhos. A pressão para que a família tivesse um herdeiro não vinha de Renan, mas da mãe dele, Dona Rosalina Duarte, a mulher temida e respeitada em toda a máfia da cidade, o verdadeiro poder por trás das cortinas, que controlava cada elo da corrente com uma mão fria que nunca se desviava dos princípios que ela mesma tinha estabelecido. Já na casa dos 60 anos, Rosalina ainda se portava com uma dignidade afiada e firme, os cabelos grisalhos presos com esmero, os olhos cinzentos frios, parecendo capazes de enxergar através da alma de qualquer um. Quando soube que uma mulher possuía o brasão da família e afirmava carregar sangue Duarte, convocou o filho imediatamente para uma conversa na propriedade,
na sala de estar ampla com paredes de madeira escura e uma lareira crepitando baixinho. Rosalina se sentou ereta numa poltrona, tomou um gole medido de chá e disse a Renan numa voz calma que não admitia discussão, que tinha chegado a hora de a família ter um sucessor, que ela não era mais jovem e não podia esperar para sempre, e que se a mulher realmente carregasse o filho dele, a família não tinha o direito de negar isso. Renan ficou de pé junto à janela com as duas mãos cruzadas atrás das costas, e dentro dele subia um conflito difícil de expressar, porque de um lado entendia o próprio dever com a família e o desejo da mãe de ter alguém para continuar a linhagem, mas do outro, o instinto inquieto continuava a corroê-lo, a sensação de que havia algo na mulher chamada Dara Marchi que não era genuíno, de que a história dela fluía suave demais para ser confiável. Devagar, disse a mãe que não acreditava totalmente naquela mulher, que certos detalhes o incomodavam, que o rosto fraco enterrado na memória borrada daquela noite não parecia combinar com o dela. Mas Rosalina só ergueu uma sobrancelha, pousou a xícara de chá e respondeu numa voz fria e cortante que a memória de um homem que tinha sido drogado dificilmente era confiável, que a evidência já estava em posse deles, que o brasão sem dúvida pertencia à família, e que ninguém além da mulher daquela noite poderia tê-lo. Acrescentou que naquele mundo as pessoas não podiam se dar ao luxo de hesitar baseadas em sentimentos vagos, que um herdeiro carregando o sangue Duarte era importante demais para se arriscar, e que se Renan continuasse adiando, estaria colocando o futuro da família inteira em risco, porque os inimigos estavam sempre esperando a menor fraqueza para explorar. Rosalina não era cegamente cruel. Vivia pelos próprios princípios e possuía uma lealdade absoluta à família. E por isso proteger e preservar a linhagem Duarte era sagrado quase acima de tudo mais aos olhos dela. Ela não julgava a mulher grávida pela emoção, mas pela lógica fria de alguém que sempre colocara os interesses da família acima de tudo, e por isso insistiu para que o filho reconhecesse a mulher rapidamente e trouxesse a criança formalmente para dentro da casa. A pressão de uma mãe tão formidável pesava sobre os ombros de Renan, e embora a dúvida continuasse remexendo dentro dele, foi gradualmente empurrado em direção a um acordo, porque sabia que quando Rosalina tomava uma decisão, quase nada conseguia mudá-la. E uma parte dele queria acreditar que talvez a criança fosse real, que talvez depois de toda a perda e traição do passado, ele finalmente tivesse algo que pertencesse só a ele. Relutante, concordou em considerar reconhecer Dara e organizar um lugar apropriado para ela. Mas mesmo enquanto as palavras saíam da boca dele, uma voz quieta dentro do peito resistia, o instinto forjado e afiado por anos vivendo entre perigos, e ele disse a si mesmo que, mesmo concordando, não baixaria a guarda, que Breno continuaria observando ela em segredo e que preservaria dentro de si a dúvida restante que não conseguia apagar. O estranho era que, sempre que Renan pensava em reconhecer Dara, sua mente derivava sem querer até a faxineira esguia que tinha encontrado na boate, até a dor inexplicável que sentira quando os olhares se cruzaram, até a raiva estranha que se agitara nele ao vê-la humilhada, e ele não conseguia entender por que alguém tão distante e aparentemente irrelevante continuava a assombrá-lo, se infiltrando nos pensamentos nos momentos que menos esperava. Empurrava a imagem para o lado e a dispensava como uma distração passageira. Mas o destino sempre fora mais astuto que qualquer cálculo humano, e enquanto Renan se preparava para reconhecer formalmente uma identidade falsa tecida de mentiras e ambição, a verdade permanecia quieta sob o teto de um dos próprios estabelecimentos dele, escondida atrás da figura de uma mulher trabalhadora que polia o chão toda a noite, esperando apenas o momento certo para acender e virar tudo de cabeça para baixo. A guerra oculta que Renan enfrentava não tinha começado naquela noite fatídica de chuva, mas os acontecimentos daquela noite tinham sido um movimento numa conspiração muito maior, porque o fato de ele ter sido drogado durante o que parecia uma reunião de negócios era, na verdade, um teste calculado com cuidado para fazê-lo perder o controle e expor as próprias fraquezas. Por trás de tudo estava um rival antigo da máfia, um homem que cobiçava havia anos o controle da família Duarte sobre o Porto de Santos, porque aquele porto era a artéria mais vital do império de Renan, o lugar onde as mercadorias entravam e saíam, onde os rios de dinheiro fluíam,
e quem o controlasse quase controlaria o equilíbrio de poder da cidade inteira. Nas últimas semanas, a facção rival, conhecida nos bastidores como a facção do Caiçu, tinha começado a apertar o cerco com precisão cuidadosa. Compraram silenciosamente vários donos de embarcações, pressionaram parceiros que ainda eram leais aos Duarte, mandaram homens espalhar boatos para enfraquecer a confiança dos aliados e, passo a passo, tentavam sufocar o fôlego do porto até que Renan fosse forçado a se render ou desmoronar. Renan entendia perfeitamente que aquilo era uma guerra pela sobrevivência e respondia com o cálculo frio e a astúcia estratégica que sempre o definiram. Reforçou a segurança que vigiava o porto, apertou a disciplina dentro das próprias fileiras e cortou todo o elo suspeito. Mas o que mais o incomodava era o instinto crescente de que havia um traidor entre os próprios homens, um informante alimentando o inimigo em segredo, porque alguns dos movimentos deles tinham sido precisos demais para ser coincidência. O que Renan ainda não tinha descoberto era que o infiltrado não era ninguém menos que Nelson Aguiar, o antigo gerente do bar, que parecia apenas uma peça insignificante num quadro muito maior, mas que na verdade era um peão plantado e comprado havia muito tempo pela facção rival, com dinheiro e promessas de poder. Nelson sempre fora ganancioso e vivia sem dinheiro por causa das dívidas de jogo. Então, quando o inimigo se aproximou e ofereceu recompensas enormes em troca de se tornar os olhos e ouvidos deles, ele não hesitou nem por um instante antes de vender a própria lealdade. Ele tinha ajudado a armar a armadilha na noite de chuva e também era o canal secreto através do qual informações sobre as operações Duarte chegavam à facção rival, reunidas através dos contatos obscuros e ligações discretas dele. Agora que sabia que os homens de Duarte procuravam a mulher da noite de chuva e que sentia o rastro do brasão que encontrara começar a se apertar em torno dele, Nelson ficou ainda mais assustado e mergulhou mais fundo nos próprios crimes, fazendo de tudo para eliminar pontas soltas, tentando esconder o próprio envolvimento enquanto continuava servindo o inimigo, na esperança de que, quando a família Duarte finalmente caísse, receberia uma parte do novo poder que surgisse no lugar. O clima na máfia ficava mais sufocante a cada dia. Reuniões secretas aconteciam na escuridão, avisos eram entregues com uma calma gelada, e embora ainda não tivesse havido um confronto aberto e sangrento, todo mundo sentia que uma grande tempestade se aproximava, que uma única faísca seria suficiente para acender uma guerra total entre os dois poderes. Renan ficava mais cauteloso a cada dia que passava. Passava noites quase sem dormir calculando cada movimento. Ordenava a Breno investigar em silêncio a procura do traidor e reforçava a segurança de cada um dos negócios, do porto às boates mais luxuosas. Sabia que naquele jogo mortal, até o menor erro podia custar tudo o que passara anos construindo. Ainda assim, em meio às camadas incontáveis de conspiração e perigo se fechando ao redor dele, a mente de Renan às vezes se perturbava com assuntos que pareciam completamente sem relação, com as dúvidas que restavam sobre a mulher que afirmava carregar o filho dele, com a imagem da faxineira quieta, de olhos firmes, que não conseguia se forçar a esquecer. E ele começou a sentir que todos esses fragmentos espalhados, a droga na noite de chuva, o brasão desaparecido, o traidor escondido e as pessoas inesperadas entrando na vida dele, de alguma forma estavam sendo conectados pela mão invisível do destino. Ainda não conseguia ver o quadro inteiro. Ainda não sabia como aqueles fios separados de engano acabariam colidindo e explodindo. Mas os instintos de um homem que sobrevivera a incontáveis perigos diziam que o momento em que cada segredo seria exposto se aproximava, e quando a tempestade finalmente estourasse, ia varrer todo mundo, tanto os inimigos quanto as pessoas cujo verdadeiro significado na vida dele ele ainda nem tinha começado a entender. Numa noite tardia, depois que a boate tinha fechado e só restava o silêncio sob a luz dourada fraca derramada sobre fileiras de mesas vazias, Luísa empurrou o carrinho de limpeza, como sempre fazia, para dentro da área VIP privada do andar de cima, um conjunto de salas discretas que ficavam trancadas de dia e só abriam para os encontros secretos da elite da cidade. Ela foi fazendo o trabalho habitual em silêncio, secando mesas, recolhendo copos, aspirando as poltronas de veludo. Enquanto limpava a fundo o sofá do canto,
A escova dela prendeu em alguma coisa enfiada bem fundo entre as almofadas de couro. Um documento dobrado, deixado cair na pressa de uma saída apressada. Luísa puxou os papéis para jogar fora, mas quando os olhos dela captaram as linhas escritas, ela congelou. As páginas estavam cobertas de números, nomes abreviados, localizações no Porto de Santos e horários de transporte. E entre eles, Luísa de repente reconheceu um nome tão familiar que gelou o sangue nas veias. O antigo gerente que a incriminara aparecia repetidamente como contato, ao lado de anotações sugerindo pagamentos secretos e informações passadas para fora. O coração de Luísa começou a disparar, porque embora não entendesse cada detalhe, o instinto dizia que aquilo era algo terrivelmente perigoso, um fragmento de alguma conspiração obscura na qual não tinha nada a ver, uma evidência que podia custar a vida de alguém. E ela lembrou da sensação sufocante de perigo que sempre sentira dentro daquele lugar. Rapidamente tentou colocar os papéis de volta onde tinha encontrado, dizendo a si mesma que era apenas uma faxineira, que o trabalho dela era limpar e não investigar, que quanto menos soubesse, mais segura estaria. Mas naquele exato momento, ouviu passos e vozes se aproximando do corredor, e no pânico, só teve tempo de dobrar algumas páginas, escondê-las no bolso do avental, baixar a cabeça e continuar limpando como se nada tivesse acontecido. 2 homens desconhecidos entraram na sala, os olhos frios percorrendo ela, e um deles franziu a testa e exigiu saber o que ela fazia ali. Luísa se forçou a manter a calma e respondeu que era apenas funcionária da limpeza noturna, terminando o serviço. Depois pediu licença, educadamente, para sair e empurrou o carrinho para longe, as costas molhadas de suor frio e a sensação de incontáveis olhares seguindo cada passo dela. Quando chegou ao canto deserto do vestiário, Luísa tirou os papéis com as mãos tremendo e os examinou de novo, e quanto mais lia, mais assustada ficava, porque começou a entender que os documentos estavam ligados a alguma disputa oculta, à traição de Nelson, a poderes tão perigosos que só de tocar neles, alguém tão insignificante quanto ela podia desaparecer sem deixar rastro. E agora ela tinha se tornado sem querer a guardiã de um segredo mortal. Enfrentava uma escolha impossível. Parte dela queria jogar os papéis longe e fingir nunca os ter visto, para proteger a própria vida, o filho dentro dela, e Lívia. Mas outra parte da consciência sussurrava que aquela evidência podia expor os crimes de Nelson, que o homem que a destruíra talvez tivesse prejudicado muitas outras pessoas também, e que se ela virasse as costas, o mal continuaria intocado. Ela não sabia o que fazer. Só sabia que estava presa numa situação de perigo terrível, porque aquelas páginas a transformavam numa ameaça para os 2 lados, para a facção rival que planejava tomar o controle do porto, e para o próprio Nelson, homens que jamais deixariam livre uma testemunha que sabia demais. E entendeu que a partir do momento em que pegara aqueles documentos, sua vida tinha sido empurrada para um círculo de perigo que ela nem conseguia medir. Naquela noite, Luísa escondeu as páginas com cuidado dentro do forro da bolsa e as carregou para casa com o coração pesado. E quando olhou para Lívia dormindo tranquilamente e colocou uma mão inconsciente sobre a barriga, o fardo sobre os ombros pareceu 1000 vezes mais pesado, porque agora não lutava só contra a pobreza e a doença, mas também carregava um segredo capaz de tirar tudo dela. Ficou acordada a noite inteira, os pensamentos girando entre medo e culpa, se perguntando se devia encontrar um jeito de contar a alguém confiável, mas não sabia em quem podia confiar naquele mundo desconhecido e implacável. Na escuridão do quarto apertado, Luísa apertou o cobertor com força e disse a si mesma que, aconteça o que acontecesse, precisava ser cuidadosa, precisava proteger as pessoas que amava, sem perceber que o perigo já estava mais perto do que imaginava, que os homens nas sombras já tinham começado a observar a faxineira que sabia demais e que a tempestade do destino que sempre pressentira estava prestes a arrastá-la para o próprio centro. Foi Breno quem primeiro reparou nela de verdade. Continuando a vigiar de perto todos que tinham acesso à área VIP depois das reuniões mais reservadas de Renan, ele notou uma faxineira nova, sempre calada, sempre de cabeça baixa, que tinha estado sozinha naquele mesmo sofá na noite em que um contato do porto relatara o sumiço de páginas importantes. A princípio, Breno pensou em despedi-la por precaução,
Mas alguma coisa no jeito dela, a maneira como escondia o rosto, o tremor nas mãos quando alguém se aproximava demais, despertou nele o velho instinto de investigador. Mandou verificar o nome dela nos registros de contratação e ficou paralisado ao ler que Luísa Andrade tinha trabalhado antes no bar de Nelson Aguiar, demitida por suposto furto, na mesma semana em que os homens de Renan tinham ido procurar a mulher da noite de chuva naquele exato bar. Breno não disse nada a ninguém ainda. Foi até o segurança do hotel, que jurava lembrar vagamente do rosto de uma jovem encharcada saindo de fininho naquela manhã, e levou até ele, sem dizer nomes, 2 fotografias, uma de Dara Marche vestida como sempre andava agora, outra tirada discretamente de Luísa, no uniforme simples de faxineira. O segurança olhou as 2 por um longo momento, coçou a cabeça e apontou sem hesitar para a segunda. Essa aqui, disse ele. Essa eu lembro. O jeito como ela andava com a cabeça baixa, com medo de olhar para qualquer lado. A outra eu nunca vi antes na vida. Foi assim que a brecha finalmente se abriu. Breno voltou para o brasão, para a data em que Nelson dissera havê-lo encontrado na rua perto do hotel, e cruzou tudo com o horário exato em que Luísa fora demitida por um furto que, examinando de novo com calma, não fazia o menor sentido para uma mulher tão cuidadosa em nunca se aproximar sequer do relógio caro deixado sobre a mesa naquela manhã. Levou tudo a Renan, sem afirmação nenhuma, apenas fatos lado a lado. E foi Renan quem, ao ouvir a descrição do segurança, sentiu pela primeira vez em semanas alguma coisa se encaixar dentro do peito, um formigamento de reconhecimento que nenhuma palavra de Dara jamais conseguira provocar. Ela ordenou que trouxessem Luísa até ele, sem alarde, sem revelar nada, apenas um pedido educado para conversar sobre o serviço na boate. Quando ela entrou na sala e viu quem a esperava, o sangue gelou nas veias e as pernas quase cederam, porque reconheceu, mesmo sem entender por completo, o mesmo rosto que assombrava seus pesadelos desde a manhã em que fugira daquele quarto de hotel. Pensou que fosse ser presa, que descobrira sobre as páginas escondidas, e as palavras saíram atropeladas antes que ele dissesse qualquer coisa. Eu não roubei nada, ela disse, a voz tremendo. Se é sobre aquela noite, eu juro que não sabia quem o senhor era. Eu só queria fugir da chuva. Eu nunca quis machucar ninguém. Renan ficou em silêncio por um instante que pareceu durar uma vida inteira, estudando o rosto dela sob a luz do escritório, e ali, finalmente, encontrou o rosto exato que a memória embaçada guardava havia meses, os mesmos olhos assustados, a mesma boca tremendo entre vergonha e coragem. Ele sentou-se devagar, como se as próprias pernas tivessem perdido a firmeza, e perguntou apenas uma coisa, num tom que já não tinha nada de ameaça. A senhora estava grávida quando saiu do bar? Luísa engoliu em seco e assentiu, uma mão instintiva subindo até a barriga já visivelmente redonda sob o vestido simples. Foi então que tudo desabou junto, rápido e implacável. Renan mandou chamar Breno e ordenou um teste de paternidade discreto, feito por um médico de confiança que atendia os Duarte havia gerações, sem que Dara soubesse de nada. Ao mesmo tempo, apresentou a Dara, sob pretexto de organizar formalmente o reconhecimento que a família tanto cobrava, um exame simples de rotina antes da cerimônia. Sem tempo de fabricar mais uma mentira, sem sequer estar de fato grávida como afirmara meses antes, Dara gaguejou desculpas, tentou adiar, tentou fugir para o interior, alegando emergência familiar, mas Breno já a esperava na saída do prédio. O resultado do exame de Luísa chegou dias depois, confirmando o que Renan já sentia no peito antes mesmo de qualquer papel. A criança era dele. E junto com essa confirmação, vieram as páginas que Luísa finalmente entregou, tremendo mas decidida, contando tudo sobre o que tinha encontrado escondido no sofá da área VIP. Aquelas páginas, cruzadas com meses de investigação de Breno, fecharam o cerco final em torno de Nelson Aguiar, provando de uma vez por todas que ele era o informante da facção do Cais Sul, o homem que tinha vendido a própria lealdade e ajudado a armar a droga que quase destruiu Renan naquela noite de chuva. Quando confrontada diante de Rosalina Duarte, Dara não teve para onde correr. A mentira sobre a gravidez desmoronou junto com a farsa toda, e o brasão que um dia usara como prova
virou a evidência do próprio crime, rastreado agora até Nelson e até ela. Rosalina, que vivia por princípios rígidos, não perdoou a traição contra o próprio sangue da família, nem contra a jovem que confiara o coração a Dara. Nelson foi entregue à polícia com provas suficientes para prendê-lo por anos, e a rede da facção do Caiçu que ele alimentava desmoronou junto, sem um informante para sustentá-la. Dara desapareceu da cidade, o nome manchado, sem um único aliado disposto a protegê-la. Renan foi até Luísa pessoalmente, sem guarda-costas, sem terno impecável, apenas um homem pedindo desculpas por um mundo que quase a destruiu sem que ela tivesse culpa de nada. Contou a ela toda a verdade, sobre a droga, sobre o brasão, sobre a guerra silenciosa que travava havia meses, e disse que não esperava perdão, só queria a chance de estar presente, de ser pai do próprio filho, de proteger quem já devia ter protegido desde aquela noite de chuva. Luísa chorou, não de tristeza dessa vez, mas do peso finalmente saindo dos ombros dela depois de meses carregando sozinha um segredo enorme demais para uma pessoa só. Renan pagou a cirurgia de Lívia sem hesitar um segundo, e a menina, semanas depois, saiu do hospital com as bochechas coradas e um sorriso que Luísa não via havia anos. Com o tempo, Renan foi cumprindo a promessa antiga de transformar o império da família em algo limpo, movendo cada vez mais os negócios do Porto de Santos para o mundo legal, pagando impostos em dia, abrindo postos de trabalho de verdade para as famílias humildes da região que antes só conheciam a exploração. Luísa nunca se tornou uma figura de sociedade fingida. Continuou sendo a mesma mulher de mãos calejadas e coração firme, só que agora com a irmã saudável, um filho amado por um pai presente e um homem ao lado dela que tinha aprendido, tarde mas a tempo, que o poder de verdade não estava em quantas pessoas temiam seu nome, mas em quantas ele conseguia proteger. Essa história deixa algumas lições simples, mas profundas. Nunca julgue o valor de uma pessoa pela roupa que ela veste, porque alguns dos corações mais grandes vivem escondidos sob o tecido mais surrado. A bondade que damos em silêncio nunca se perde. Ela só está fazendo o caminho de volta até nós no momento em que mais precisamos. E a lealdade verdadeira não se mede pelas palavras bonitas ditas num café, mas pelas escolhas feitas quando ninguém está olhando. Se essa história tocou seu coração, deixa o like, compartilha com quem você ama e se inscreve neste canal para ouvir histórias assim todos os dias. Como você se sente sobre a Luísa e o Renan? Escreve pra gente nos comentários, porque o que vem do fundo do seu coração é sempre o que mais esperamos ler. Desejamos a você muita saúde, felicidade e paz todos os dias. Até a próxima história.